Muito bem, estamos de volta e o assunto de agora é muito interessante para os casais. Casamento é uma coisa muito boa, mas às vezes pode ser um desafio por vários fatores, como diferenças de temperamento, diferença de gosto, maneira de falar, de se expressar, de mostrar os sentimentos. Nós vamos ver hoje, aqui no Claramente, um caso clínico, real, e o que a gente pode aprender com ele. Fique agora com Claramente. Olá, hoje eu vou falar de um assunto sobre relacionamento conjugal. Um homem centrado, calmo, que detesta brigas, com forte desejo sexual, responsável, trabalhador, controlador, estava casado há 20 anos com uma mulher explosiva, irritadiça, briguenta. Essa mulher sempre se comportara de forma irritada com seus filhos e marido, e esse marido funcionando como apaziguador, tentando colocar equilíbrio nos rompantes emocionais da esposa, sendo até certo ponto dependente emocionalmente dela. Essa mulher havia sido criada numa família complicada e a sua mãe acabou se separando do pai, que era explosivo com todos e que praticou adultério, não admitindo seus erros. Essa mulher, no seu casamento, também dificilmente admitia seus erros, prática comum de pessoas autoritárias, coléricas e dominadoras. Seu marido veio de uma família religiosa, discreta, com uma mãe sempre preocupada em cuidar da saúde e boa educação comportamental dos filhos e com um pai sereno. Ele era o certinho, que se casou com uma pessoa que nas brigas ironizava, dizendo que não tinha nada de certinha. Ou seja, em momentos de briga do casal, ela repetia, essa esposa dele, ironicamente, você é o certinho, eu sou errada. Esse ataque irônico dela poderia ser ironia pura e defesa, tipo, eu não quero parar para pensar em nossas dificuldades e meus problemas. Então ele ironizava e tirava o time de campo, e a ferida ficava aberta e sangrando. Uma pessoa pode usar a ironia por querer revidar, ou por se sentir insegura e não saber lidar com o problema, ou pode ser irônica por crueldade, porque sabe como ferir o outro. Esse casamento veio andando mais ou menos. Depois de 20 anos de casados, o marido descobriu que a esposa o traía há 1 ano e meio. Imagine um marido certinho, responsável, trabalhador, sempre paciente com a sua mulher explosiva, depreciadora dele, briguenta com os filhos, ficar sabendo que ela teve um caso com outro. Ele ficou arrasado. Procurou ajuda profissional pouco tempo depois de saber da traição. A esposa aparentemente abandonou o caso fora de casa, mas não queria aproximação com o marido, se irritando porque ele estava pegajoso, segundo ela. É muito difícil lidar com a dor da perda da confiança quando o problema atinge uma relação em que a confiança é uma das bases para o bom relacionamento, como é no casamento. O sofrimento emocional numa infidelidade conjugal é tão doloroso e devastador quanto mais a pessoa traída tinha dependência do outro e dificuldade de viver a sua individualidade. É tão desagradável que muitas pessoas traídas, ao saberem da situação, perdem peso rapidamente, além, claro, de apresentar muita angústia, tristeza, insegurança, insônia, pensamentos obsessivos muito perturbadores sobre o outro. Ao ficar sabendo do adultério, esse marido se tornou obsessivo pela esposa, querendo a aproximação dela de forma exagerada, enquanto que ela se incomodava com isso e continuava com explosões reclamando dele. No primeiro atendimento psicológico, além dele ter sido acolhido em sua angústia, aflição e tristeza, foi mostrado a ele que havia um caminho difícil pela frente, mesmo que a esposa tivesse terminado o envolvimento com outro homem. Seria um caminho difícil não só pela quebra da confiança nela, mas porque ainda não se sabia o que ela queria, quem ela queria, se sobrara amor dela por ele e se ela estaria disposta a rever seus erros e tentar corrigi-los, não mais enganar o marido, parar com seu lado explosivo e outras coisas. No atendimento com a esposa presente, a psicóloga disse que iria trabalhar com ela questões ligadas ao baixo respeito dela com ela mesma.
E o marido pensou: eu acho que a psicóloga vai ajudar a minha esposa a melhorar a autoestima dela, para depois então pegar pesado com ela por causa da infidelidade dela. E ele pensou nisso porque ele imaginou que se a autoestima da esposa melhorasse, consequentemente ela iria melhorar o jeito dela ser com ele, incluindo afeto, fidelidade e outras questões. Mas foi mostrado a esse marido que esse raciocínio dele parecia ser mais uma coisa da obsessão dele por sua mulher e o consequente medo de perdê-la. É como se ele dissesse assim: que legal, a psicóloga disse na consulta com nós dois juntos que vai trabalhar a autoestima de minha esposa porque isso poderá consertar nosso relacionamento. Ele interpretou dessa forma a conduta da psicóloga porque parece que ele ainda não acreditava que poderia conseguir viver sem o afeto da esposa. Ele ainda não era autônomo emocionalmente. A sua dependência pela esposa era ruim para ele mesmo e ficava mais dolorido quando ela o rejeitava. Por exemplo, pedindo para ele não encostar nela ao irem dormir ou não abraçá-la quando ela chorou na terapia com a psicóloga. O desafio para esse marido era aprender a lidar com a sua angústia, desenvolver respeito próprio e independência emocional saudável, para não ficar submisso a uma mulher com rompantes que debochava dele e deixava no ar dúvidas sobre o amor dela por ele. O desafio para essa mulher era se humilhar, no bom sentido da palavra, né? Ou seja, descer do andor da arrogância e admitir que ela tinha falta de inteligência emocional, já que com frequência se deixava levar pelas emoções, perdendo o controle e atacando, ironizando, debochando do marido, não por erros importantes que ele apresentava. Ele precisava aprender a respeitar a si próprio, parando de mendigar afeto, não desabafar sobre seus sentimentos dolorosos com a esposa, porque ela não merecia que ele fizesse isso com ela naquela ocasião. Ele precisava fazer esforços para acabar com pensamentos obsessivos sobre a esposa e aprender que o número 1 na vida dele, como na de todos nós, não pode ser colocado num ser humano, mas somente em Deus. A esposa precisaria amadurecer para lidar com suas explosões temperamentais, entender que quando o esposo dizia que precisava ser respeitado por ela, já que ela o atacava com palavras rudes, isso não tinha que ver com ele querer ser o pai dela e ela então ter que se comportar como filha que respeita o pai. Ele queria respeito e tinha direito a isso, igual ela também tinha o mesmo direito de ser respeitada por ele. Seria um grande desafio para ela obter saúde mental nesse ponto, porque é difícil uma pessoa autoritária admitir seus erros, tanto para si quanto para os outros, porque com esse perfil temperamental, geralmente ela tenta encontrar uma justificativa para os seus comportamentos ruins. Essa esposa precisaria perceber que ela repetiu o comportamento agressivo do pai dela e aceitar que a herança genética não é um fator determinante para o comportamento de uma pessoa. Ou seja, ela não poderia continuar no mesmo comportamento ruim, disfuncional, alegando que o marido é fraco e sensível demais e que ela não tinha nada que mudar. Não deveria seguir desculpando ou justificando atitudes agressivas que havia copiado do pai e as praticava com o marido. O marido precisaria, naquele momento, lutar contra a obsessão para com a esposa e derivar suas energias, tempo e afeto com outras pessoas, como filhos, parentes, para desligar-se da dependência emocional com a esposa. Eu espero que essa história tenha ajudado você. Pense nisso, reflita, assista de novo. Espero você aqui no próximo Claramente, se Deus quiser. Muito obrigada, Dr. César, pelas dicas, por essa conversa tão honesta aqui. Se você quiser rever mais do Claramente, é só acessar a playlist no YouTube. Seguinte, vamos para o intervalo e na volta você confere o passo a passo dessa receita de patê de tofu com cogumelo. Gente, eu amo os ingredientes dessa receita, estou apostando muito nela. É daqui a pouquinho que a gente volta.